1º de janeiro de 2025, mais um ano que se inicia e dentro do nosso coração vem aquele desejo, aquela vontade de fazer tudo diferente, de criar novos hábitos, novas metas. E neste ano eu me desafiei a ler a Bíblia toda em um ano. Então neste ano eu quis fazer diferente e ler juntinho com vocês. Vem comigo conhecer mais de Cristo? Para darmos início a essa caminhada, estarei lendo a Bíblia NBV, que é a Nova Bíblia Viva. E em vez de separar por capítulos, estarei lendo 3 páginas por dia e terminando no finalzinho do último capítulo daquela página. Então, meu desejo é que Deus abençoe essa iniciativa, Deus possa abençoar a minha vida, a tua vida, dar muitos frutos e que a gente chegue até o final deste desafio. Meu nome é Rebeca Costa Dias e este é o canal Conhecendo Mais de Cristo. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. E Deus disse: que as águas se separem entre a expansão do céu em cima e os oceanos embaixo. Desse modo, Deus formou o firmamento, separando as águas que ficaram acima do firmamento das que ficaram abaixo. E assim foi. Deus chamou o firmamento de céu, e houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no 2º dia. E Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem, formando mares e oceanos, de modo que apareça a parte seca. E assim foi. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus ficou satisfeito. Então ele disse: que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos, que por sua vez produzam sementes, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra, pois, fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes e árvores que produzem frutos, que por sua vez produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no 3º dia. Deus ainda disse: que no firmamento do céu haja luzes que iluminem a terra para separar o dia da noite. Essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações, os dias e os anos. Elas brilharão no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luzes, a maior, o sol, para dirigir o dia, e a menor, a lua, para dirigir a noite. Ele também fez as estrelas. Foi assim que colocou essas luzes no firmamento para iluminarem a terra, para determinar os dias e as noites e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no 4º dia. Depois Deus disse: que as águas se encham de peixes e de outras espécies de vida, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todo tipo de vida aquática, além das aves de acordo com as suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Então Deus abençoou suas criaturas, dizendo: multipliquem-se e enchem as águas dos mares. E as aves falou: sejam cada vez mais numerosas, encham a terra. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no 5º dia. E Deus disse: que a terra produza seres viventes de acordo com as suas espécies, animais domésticos e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, os animais domésticos e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Depois, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim, Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes. A todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Capítulo 2. Dessa forma foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo que neles existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Esta é a história da origem dos céus e da terra criados por Deus. Ainda não havia vegetação, nem semente que houvesse brotado da terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E também não havia seres humanos para cultivar a terra. Mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E ele tornou-se um ser vivo. Plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e nesse jardim colocou um homem que havia criado. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nascia no Éden um rio que atravessava o jardim para o irrigar, dividindo-se depois em 4 braços. Um desses braços era o rio Pison, que atravessava toda a terra de Havilá. Nessa região existe ouro. Esse ouro era de fina qualidade. Lá também existem pedras preciosas, como o bidélio e a pedra de ônix. O segundo braço do rio chama-se Gion e percorre toda a terra de Cush. O terceiro braço é o rio Tigre, que corre pelo lado leste da Assíria. E o quarto braço é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que um homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Depois de ter formado na terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e os animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual um homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. Capítulo 3. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore,
nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos, e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido, e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passava pelo jardim e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu. Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu o proibi de comer? O homem respondeu. Foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher. Por que você fez isso? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente. Este é o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá de rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E o Senhor Deus disse à mulher, você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A um homem ele disse, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte à terra da qual você foi formado, pois você foi feito da terra, e a terra voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela se tornaria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de ter expulsado um homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais, com uma espada flamejante que se movia, guardavam um caminho de acesso à árvore da vida. Capítulo 4. Então Adão teve relações com Eva, e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela, com a ajuda do Senhor conseguiu um filho homem. Depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim, nem da sua oferta. Por isso Caim ficou enfurecido e seu rosto mostrava seu ódio. O Senhor perguntou a Caim, por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está à sua mão o poder de dominá-lo. Então Caim convidou a Abel, seu irmão, vamos para o campo? Enquanto caminhavam juntos, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Depois, o Senhor perguntou a Caim,
está o seu irmão Abel? Respondeu Caim: Não sei. Será que sou o responsável pelo meu irmão? Então Deus disse: O que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama por mim da terra em que foi derramado. Por isso você será amaldiçoado nessa terra manchada pelo sangue dele. Quando você cultivar a terra, ela não dará mais o fruto resultante do seu trabalho. Você passará a vida como um fugitivo errante pela terra. Caim então disse ao Senhor: Esse castigo é pesado demais para mim. Hoje me expulsas dessa terra que tenho cultivado e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pela terra, e qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor lhe respondeu: Isso não ocorrerá. Se alguém matar você, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor colocou em Caim um sinal de identificação para impedir que fosse morto por alguém que encontrasse. Assim Caim afastou-se da presença do Senhor e foi estabelecer-se na terra de Nós, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ele engravidou e deu à luz um filho que recebeu o nome de Enoque. Caim então construiu uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque foi o pai de Irade, Irade foi o pai de Meujael, Meujael foi o pai de Metusael, Metusael foi o pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal. Ele foi o pai de todos os criadores de rebanhos e de todos que vivem em tendas. O seu irmão chamava-se Jubal, o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, o primeiro a trabalhar com metal fundido, fazendo ferramentas de bronze e de ferro. Este teve uma irmã chamada Naamá. Um dia Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouçam-me com atenção. Eu matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se aquele que matar Caim será vingado 7 vezes, então eu serei vingado 77. Novamente Adão teve relações com Eva, e ela deu à luz um outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho para ocupar o lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete foi pai de Enos. Depois do nascimento de Enos, começaram a invocar o nome do Senhor.